Olá pessoal, tudo bem? Professor José Humberto mais uma vez com vocês. Hoje nós vamos falar sobre a criação da SAF, da Sociedade Anônima do Futebol. Se você gostou do tópico que nós vamos trabalhar aqui hoje, deixe o seu like, compartilhe esse conteúdo. É importante para que ele chegue a mais pessoas interessadas no direito empresarial, especialmente, neste caso, neste vídeo, para os clubes de futebol. E você aí deve ter o seu clube do coração. Olha só, meus amigos, é importante entender como pode ser criada a SAF, que é a Sociedade Anônima do Futebol. Este é o nosso segundo vídeo analisando essa legislação que está aí, prestes a entrar em vigor. Sendo bem objetivo, bom lembrar que no primeiro vídeo sobre a SAF, aqui no nosso canal, nós demonstramos que temos três figuras importantes nessa legislação. A primeira, chamada de clube, é a associação civil sem fins lucrativos. A maioria dos nossos clubes de futebol estão como associação, como Cruzeiro, Flamengo, São Paulo. Eles são, então, associações civis sem fins lucrativos. É uma pessoa jurídica no formato de associação e a lei chama de clube. É importante você lembrar desse termo. Um segundo sujeito é chamado de pessoa jurídica original. São aqueles clubes de futebol que começaram já como pessoa jurídica, em algum formato de pessoa jurídica, como por exemplo, uma sociedade limitada ou outro tipo de sociedade, até mesmo anônima, ok? Então esse outro sujeito ele já existe, mas no formato de chamado pela lei de pessoa jurídica original. Então nós temos esses dois sujeitos para os clubes de futebol, ou associação, pessoa jurídica associação, ou pessoa jurídica original, porque adota um outro formato. Esses são nossos clubes. Além disso, esse projeto de lei trouxe um terceiro sujeito, chamado de entidade, a entidade da administração. Essa entidade de administração é a confederação, a federação ou a liga. São essas entidades que administram, organizam, traz então a regulamentação para os eventos desportivos. Então nós temos esses três sujeitos. E aqui nesse vídeo nós buscamos então entender como pode ser criada essa sociedade anônima do futebol. E nesse projeto de lei há três possibilidades. E aqui muito importante a sua atenção para que você compreenda como o seu clube de futebol pode se tornar uma SAF, Sociedade Anônima do Futebol. Isso está lá no artigo 2º do projeto de lei. A primeira opção, e é muito simples, ele traz a seguinte apresentação ou formato legal. Pela transformação, veja só, do clube ou da pessoa jurídica original em Sociedade Anônima do Futebol. Então veja, o clube que já existe, ou a pessoa jurídica original, ele vai se transformar numa sociedade anônima do futebol. Como se pegássemos, então, um clube, como o Cruzeiro, Esporte Clube, e houvesse a transformação, a lei está permitindo isso, que esse clube, que é uma associação civil sem fins lucrativos, se transforme em uma sociedade anônima do futebol. Ou uma pessoa jurídica original, algum clube de futebol que está lá no formato de pessoa jurídica, como Sociedade Limitada do Futebol, transforme em Sociedade Anônima do Futebol. Ou se já for Sociedade Anônima, mas que agora se transforme em Sociedade Anônima do Futebol. O que isso quer dizer, pessoal? Esse é um dos formatos. O clube que já existe, ele só vai fazer a sua transformação e obedecerá às regras dessa legislação, que é Sociedade Anônima do Futebol, que tem uma aplicação também da Lei de Sociedade Anônima, que é a Lei de Sociedade por Ações, número 6.404. Vejam só, o clube então se transformará numa SAF integralmente. O que já existe, ele vai adequar o seu estatuto para Sociedade Anônima do Futebol. Tudo que existe de ativo e passivo, direitos e obrigações, tudo isso agora será da Sociedade Anônima de Futebol. O que mudará aqui será uma situação que é adaptar essa SAF à nova legislação que vai entrar em vigor e também as regras de sociedade anônima
da Lei 6.404. Esse é um primeiro formato. Um segundo formato, e aí que gera muita polêmica, é o que chamamos de cisão. O que é uma cisão? Divisão. É pegar o clube ou a pessoa jurídica original, pegar esse sujeito e dividi-lo. Pegar um pedaço, que é o departamento de futebol, e transferir para a Sociedade Anônima do Futebol. Neste caso, pela cisão, o clube ou a pessoa jurídica original não deixa de existir. Basicamente, um pedaço dela vai ser retirado. É como se arrancasse o braço dessa pessoa jurídica, desse clube ou da pessoa jurídica original e desse origem à pessoa, à Sociedade Anônima do Futebol. Pela legislação, prevê basicamente assim, olha, pode surgir uma Sociedade Anônima do Futebol pela cisão do departamento de futebol, lembre disso, do departamento de futebol do clube ou da pessoa jurídica original e transferência do seu patrimônio relacionado a essa atividade à Sociedade Anônima do Futebol. Olha que interessante. Caso o clube queira, então, criar a SAF através de uma cisão, de uma divisão, ele pode, clube, continuar existindo, mantendo bens, patrimônio e etc., dívidas, créditos, etc., no clube, e pode retirar um pedaço e dar origem à Sociedade Anônima do Futebol. Só que neste caso, obrigatoriamente tem que ser feita a transferência do departamento de futebol para a Sociedade Anônima do Futebol, né? E do patrimônio relacionado a essa atividade do departamento de futebol. Então, tanto o departamento de futebol quanto o patrimônio relacionado à atividade do departamento de futebol deve ser transferido pela SAF. Aí teremos o clube existindo normalmente e a Sociedade Anônima do Futebol existindo paralelamente. Serão pessoas jurídicas distintas. Clube que existe, SAF também existe. Vamos pegar como exemplo o Cruzeiro Esporte Clube. Continuará Cruzeiro Esporte Clube, Associação Civil, e teremos um Cruzeiro Esporte Clube, SAF, que vai tratar do departamento de futebol e terá patrimônio desse departamento de futebol. Temos ainda, pela legislação, uma terceira hipótese. Essa hipótese ela é interessante, porque no caso de criação dessa SAF, ela pode também ocorrer pela iniciativa de uma pessoa natural, ou de uma pessoa jurídica, ou até mesmo de um fundo de investimento. Então, olha só, um fundo de investimento quer criar uma sociedade anônima de futebol. Então, ele pode criar originalmente, ou seja, desde o início, uma sociedade anônima do futebol. Não tem problema algum. Então, a lei serve tanto para quem já é clube se transformar, do que já é clube, né, ou pessoa jurídica original, permanecer ativo, vivo, e criar paralelamente uma sociedade anônima do futebol, e para aqueles que querem começar, seja pessoa natural ou jurídica ou fundo de investimento, criar um novo clube, só que agora no formato de Sociedade Anônima do Futebol. Perceberam isso então? Nós temos 3 possibilidades de constituição dessa pessoa jurídica chamada Sociedade Anônima do Futebol. Agora vejam só. O formato envolvendo a primeira e a segunda hipótese, ou seja, transformação de clube, de associação ou de pessoa jurídica original para SAF, ou de cisão, né, divisão da pessoa jurídica associação ou pessoa jurídica original, dando origem paralela a uma SAF, ela traz na legislação 2 previsões super interessantes. Porque, vejam só, a pergunta que se faz é, criando essa SAF, ela então, pessoa jurídica nova, ou pessoa jurídica que foi transformada, ela assumirá as obrigações da pessoa jurídica anterior, ou da pessoa jurídica que ainda continua existindo? Haverá então uma comunicação de obrigações?
E a posição que o meu clube ocupa nos torneios desportivos? Estou na primeira divisão, continuarei nela? Se eu me transformar em SAF, eu caio de divisão? Como que isso funciona? Vem a legislação, meus amigos, e diz assim, muita atenção, que a sociedade anônima do futebol, ela sucede obrigatoriamente, veja, uma sucessão obrigatória do clube ou da pessoa jurídica original nas relações com as entidades de administração desportiva. Então vejam só, e de qualquer natureza. Isso significa que essas entidades da administração, confederação, liga, federação, elas simplesmente farão a alteração, mantendo todas as condições desportivas existentes do clube ou da pessoa jurídica original. Então, vejam só, o clube de futebol que está ali na primeira divisão e se transforma em SAF, ou ele dá, pela cisão, origem a uma SAF. Essa SAF, Sociedade Anônima do Futebol, manterá integralmente e obrigatoriamente todas as relações contratuais, direitos e deveres de qualquer natureza, veja só, com essas entidades da administração, bem como, olha só, as relações, como dita, relações contratuais de qualquer natureza com os atletas profissionais. Então, a relação contratual com os seus jogadores, com os seus atletas, elas permanecerão, mesmo transformando para SAF, ou pela cisão, transferindo o departamento de futebol, essas relações contratuais serão transferidas para a SAF e essa SAF será então a responsável nos mesmos termos, com os mesmos direitos e obrigações, pelas relações firmadas com os atletas profissionais. Perceberam isso? Ou seja, transformando ou fazendo cisão, divisão, a SAF, ela então mantém os mesmos direitos com as entidades de administração, confederação, liga e federação, e também com os seus atletas, com os seus jogadores de futebol, as relações permanecem as mesmas. O atleta não poderá pedir rescisão do contrato porque mudou o titular, nada disso. Ele simplesmente migrará para um novo empregador, que é a Sociedade Anônima do Futebol. Ainda nessas hipóteses, né, de transformação ou de cisão do clube ou da pessoa jurídica original, traz uma segunda obrigação, que é a Sociedade Anônima do Futebol, ela terá direito de participar dos campeonatos, dos torneios, em substituição ao clube ou pessoa jurídica original. Então veja só o que eu disse anteriormente. Essa SAF, ela tem direito de participar dos campeonatos, dos torneios, em substituição ao clube ou pessoa jurídica original, nos mesmos moldes em que se encontravam no momento da sucessão. Então, se o clube ou a pessoa jurídica original estava na Série A e foi criada a SAF, ela então estará na Série A. Série B, mesma coisa, Série C e daí por diante. Se participava da Copa do Brasil ou da Copa Libertadores, isso não terá diferença quanto a essa participação, direitos, participações, remunerações, etc. E compete a essas entidades de administração, lá internamente no setor administrativo, promover então a substituição sem qualquer penalidade ou perda de ordem desportiva. Ou seja, é benéfico para todas elas, tanto o clube quanto pessoa jurídica original. Vejam só, aqui então nesse vídeo, nesse segundo vídeo sobre Sociedade Anônima do Futebol, nós abordamos como é possível criar essa SAF. Vimos que pela transformação ou pela cisão, também pela iniciativa, começando do zero. No caso mais comum, com a expectativa dos torcedores, é que ela seja criada então, ou transformando o clube de futebol, pessoa jurídica original ou associação, numa SAF. Ou então que esse clube hoje, ele retire um pedaço dele, faça a cisão e dê origem à SAF, coexistindo então, o clube e a SAF, Sociedade Anônima do Futebol. Que a SAF terá todos os direitos perante as entidades da administração,
mantém divisão, mantém torneios, mantém todos esses direitos, inclusive as relações contratuais com essas entidades e com os jogadores, com seus atletas de futebol. No próximo vídeo, eu vou trazer para vocês um cenário mais interessante, porque dentro da cisão, que é essa divisão, muitos questionam o seguinte: tudo bem, então neste caso, o clube pode ficar com todos os problemas, as dívidas, e a SAF, ela então se safar dessas obrigações, ela não responder por isso, ser uma sociedade independente sem intervenção ou reflexos do clube nessa SAF, dando tranquilidade para quem está no departamento de futebol poder trabalhar? Vou trazer isso para vocês com mais clareza e com considerações muito relevantes, porque tem muitos clubes de futebol passando por dificuldade. Bem, se você gostou desse tópico do vídeo, deixe o seu like, compartilhe esse conteúdo para todos interessados nesse tema, deixe os seus comentários ou faça já as suas perguntas, porque teremos mais vídeos sobre a Sociedade Anônima do Futebol e terei o prazer aqui para esclarecer a vocês. Tudo certo? Um grande abraço do professor José Humberto, sempre muito bom estar aqui com vocês. Lembre que temos também um grupo do Telegram, do professor José Humberto. Esclarecimentos também são prestados por este canal. Um abraço para todos. Lembre, direito empresarial é super legal. Obrigado, pessoal. Até breve.